Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Dando sequência no nosso último vídeo, onde eu disse que a gente não iria simplesmente falar sobre as ações, sobre múltiplos, esse tipo de coisa diretamente, e sim entender um pouquinho mais o que representam as ações e as sociedades anônimas, a gente vai fazer uma apresentação nesse vídeo do começo do que a gente acha importante estudar antes de abordar diretamente as ações. Mas antes disso, eu pediria para você que ainda não é inscrito do canal, que você se inscrevesse no canal, participasse, curtindo, comentando, compartilhando. Isso é bem importante para a gente. Eu agradeço muito. E antes da gente ir para a apresentação, um pequeno aviso. Esse vídeo ele não tem a pretensão de ser um vídeo acadêmico, ok? A despeito de eu ter especialização em direito empresarial, ser mestre pela USP em direito comercial, o objetivo desse vídeo é justamente passar algumas informações para as pessoas que têm interesse na área de empreendedorismo e no mercado de capitais, investimentos. Se você eventualmente for um estudante de direito, se você estiver prestando um concurso público, não use esse vídeo de referência, porque ele aqui é para dar uma base voltada para um público um pouco mais leigo, entendeu? Então fica aí a advertência. Estude pelas orientações do seu professor. Se você está fazendo concurso, inscreva-se num bom curso preparatório. O foco aqui é o grande público, ok? Bom, feito isso, solta a vinheta. Canal Restauração SA. Bom, eu estou aqui na tela do meu computador e como eu havia dito, o que a gente vê muitas pessoas falando sobre ações, 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 como se fosse algo abstrato, como se simplesmente você comprasse ação como você compra o ouro, como se fosse uma simples commodity. Mas a ação não é isso. O que é ação? Na verdade, ela é a fração da propriedade de uma companhia aberta, de uma sociedade anônima. Por conta disso, é importante você entender o que é uma sociedade anônima, como ela é constituída, aonde que ela é regulada, da onde que ela veio, onde ela é estudada. E por conta disso, é que nós vamos falar um pouquinho sobre o direito, porque o direito é que regula a sociedade anônima e é que estuda a sociedade anônima também. Ela é um objeto de uma matéria jurídica, objeto de uma matéria de estudo. Por isso que eu disse que antes de falar sobre ações, precisamos entender um pouco sobre as sociedades anônimas. Antes de falarmos sobre as sociedades anônimas, nós vamos falar um pouco sobre o direito. E o direito é um objeto cultural. Desse modo, é importante que a gente entenda primeiro, antes de tudo, o que é cultura. E eu vou ler para vocês um conceito de cultura, do professor Miguel Reale. Cultura é o conjunto de tudo aquilo que, nos planos material e espiritual, o homem constrói sob a base da natureza, quer para modificá-la, quer para modificar-se a si mesmo. Basicamente, o que é a cultura? É toda a criação humana para modificar a sua própria existência ou qualquer fato exterior, porque o homem se desenvolveu e transformou a sociedade. Dentro da cultura e dos objetos da cultura, uma parte da doutrina classifica o direito como um objeto cultural. E é a partir daí que a gente vai estudar o conceito de direito. Bom, vamos falar um pouco do que é o direito. Acho que todo mundo aqui tem uma noção mínima do que é o direito, do que são as regras jurídicas. O direito, ele existia como fato muito antes de existirem as regras escritas. A gente pode citar, por exemplo, aquela lei de Italião, que acho que todo mundo conhece. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, quando as pessoas começaram a se organizar em sociedade e passaram a viver em grupo, começaram a existir transgressões. Então, roubos, furtos, outros tipos de violência. E as pessoas foram se organizando no sentido de ter algum tipo de regulação. Ou seja, olha, tipo, por exemplo, começaram a surgir os matrimônios. A minha mulher, você não pode fazer nada com ela. Meu patrimônio, você não pode mexer aqui. No começo isso foi feito de forma natural, ou seja, sem nenhuma norma. Mas aí foi surgindo o entendimento das pessoas acerca de regras de convivência, conforme a sociedade foi evoluindo. Isso foi se retratando nos costumes e depois através de normas escritas. Então, o direito como fato, ou seja, as pessoas entenderem que elas podiam praticar certos atos e outros não, e que depois isso poderia vir uma sanção, ele é anterior à existência das normas. Por isso que o professor Miguel Reale, ele dá três acepções de direito: fato, valor e norma. Por quê? O direito ele se exerce de fato, o direito é pautado em valores, tanto que as leis dos países elas mudam de acordo com seus valores religiosos, como a sua cultura se desenvolveu. Ele também é norma, porque ele é positivado em textos jurídicos. Mesmo nos países que têm uma tradição dos costumes,
eles ainda têm algumas bases normativas que também são positivadas. Por isso que o direito é fato, valor e norma. E nesse conceito, o Miguel Reale ele distingue o direito objeto de estudo, que é a ciência do direito que regula os estados, que é o que a gente está acostumado em viver sob o jugo do direito. Ou seja, estar no Brasil é um estado democrático de direito. O Estado regula a ação das pessoas por meio de normas. Então, segundo ele, direito significa, por conseguinte, tanto o ordenamento jurídico, ou seja, o sistema de normas ou regras jurídicas, que traça aos homens determinadas formas de comportamento, conferindo-lhes possibilidade de agir, ou seja, o direito estatal, como tipo de ciência do direito. E aí ele sintetiza isso da seguinte forma: o direito é a realização ordenada e garantida do bem comum numa estrutura tridimensional, bilateral e atributiva. Por que ela é tridimensional? Porque ela é fato, você vê isso acontecendo antes mesmo de existir a norma. Quando você estabelece uma norma, ela é baseada em algum tipo de valor, por exemplo, valores morais. Não matar é um valor até religioso, mas também moral. Essa tríade, fato, valor e norma, ela se alia à bilateralidade, porque não existe direito sozinho. Eu não posso viver uma autocracia numa ilha. O direito ele depende de duas partes, para uma submeter a outra ou para haver uma bilateralidade. E ele é atributivo, por quê? O Estado ele nos atribui determinadas obrigações, determinados afazeres. Eu tive aula de direito, de lições preliminares de direito, desse livro do Miguel Reale, com o meu professor Silas Gonçalves Santana, em 1997. Já era um senhor de idade, um senhor apaixonado, e ele me dizia o seguinte, eu decorei até hoje o conceito dele. Era assim: direito é objeto cultural e é a disciplina bilateral e imperativa atributiva dotada de eficácia, validade e coercibilidade, pela tradução e adaptação do valor eterno, justiça. O que todo esse conceito significa? Eu vou decupar ele aqui para vocês para dar uma explicação, e depois dar uma explicação mais básica ainda. Mas basicamente o direito é um objeto cultural porque ele é um objeto de estudo. Ele é bilateral porque ele depende da interação entre pelo menos duas pessoas, seja o Estado e um sujeito, seja num contrato entre duas partes. Ele é imperativo porque o Estado ele exerce um império. Quando a gente já nasce tendo que pagar imposto. Por exemplo, eu quando era criança, eu ia comprar um lanche na escola e eu recebi uma mesada, por exemplo, ia na cantina comprar um queijo quente. Naquele queijo quente, mesmo eu sendo menor de idade, eu estava pagando ISS, estava pagando um monte de imposto. Então isso é imperativo, a gente não escolhe. Ele é atributivo porque o Estado nos atribui essas obrigações, ele nos atribui determinados afazeres. Por exemplo, votar, prestar serviço militar, etc, etc, etc. E o direito ele é dotado de eficácia porque ele é concretizado no mundo. Então ele precisa, é um requisito dele que ele se concretize, como acontece de fato. De validade, porque o direito também, como ele é estruturado de uma forma escrita, positivada, às vezes ele depende de alguns requisitos formais para ele ter a sua validade. Foi esse conceito que foi trabalhado também, o conceito da validade. Coercibilidade, porque ele nos impõe à força algumas coisas. Então está lá no Código Penal. Matar alguém, pena tal. Se você matou, foi julgado, e essa decisão transitou em julgado, você vai cumprir a pena. É coercitivo, não tem que falar, não vou cumprir. Então ele é coercitivo e ele traduz, ele é imperativo atributivo porque ele impõe coisas que nos atribui e ele traduz dentro das relações sociais uma visão de justiça. O que é a justiça? É um valor, na linguagem mais formal, seria um conteúdo axiológico, um valor superior. E esse valor superior, falando em termos mais leigos, por exemplo, você vai colocar uma calça, a calça está larga, está apertada ou está justa, quando ela se amolda no seu corpo. A justiça, basicamente, é quando as situações fáticas, elas estão corretas. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa bateu no meu carro. Eu não sofri nenhum dano psicológico, nenhum dano moral, apenas o dano físico. E o prejuízo foi R$10.000. Essa pessoa conversa comigo e fala, não, o teu prejuízo foi R$10.000, tem um laudo aí, eu vou te pagar. Então ele praticou uma ação justa. Por quê? Ele devolveu de forma proporcional aquilo a mim.
Isso, na verdade, sem a intervenção do Estado. Mas, em regra geral, quando eu estou falando aqui em justiça, eu estou falando na justiça estatal também, que é a justiça que é determinada por um ordenamento jurídico. Quando os estados eles começaram a se organizar e foram instituídas as primeiras constituições, o escopo foi justamente esse. O que é a Constituição de uma forma simples? É a estrutura jurídica de um Estado. Então, o Estado ele é estruturado na Constituição, que está lá escrito o quê? Quem governa, como é o governo, quem são os representantes do povo, como eles são eleitos, quais são os poderes, então o poder executivo, legislativo, judiciário. Essa estrutura ela é desenhada dentro de uma Constituição, em que se determinam os poderes, a estrutura do Estado, as regras de direito aplicável. Basicamente, essa estrutura é que vai se impor sobre todos nós depois. E existem também normas infraconstitucionais, que são as normas abaixo da Constituição específicas, que você também deve conhecer, direito penal, direito civil, por matéria, entendeu? E a Constituição Federal, ela traz um artigo cada uma dessas normas. Ela coloca ali, e serão disciplinados direito civil, direito penal, etc. E dentro dessas normas está o direito comercial, ou o direito empresarial. E é esse ramo do direito que vai estudar as sociedades anônimas, por isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Como eu disse, o direito empresarial ele está nominado como uma das matérias jurídicas da Constituição. O nome dele originalmente era direito comercial. E aí o que aconteceu? O direito comercial, para algumas pessoas, lá pelos anos 90, pelo menos pelo que eu me lembre, começaram a questionar, não, por que direito comercial? O direito é muito maior que isso. Ele abarca também indústria, outras coisas, serviço, e aí teve uma pequena celeuma quanto a isso, e a maioria das pessoas passou a adotar o nome direito empresarial. Mas, por exemplo, no Largo São Francisco, na USP, ainda se usa o nome tradicional que está na Constituição, que é direito comercial. Mas, na verdade, ambos são sinônimos. Essa discussão é uma bobagem. Eu vou usar aqui o termo direito empresarial porque ele é mais conhecido. Qual que é o objeto do direito empresarial? É a atividade econômica habitualmente praticada que visa o lucro. Então, quando você faz uma troca de bens, uma circulação de riquezas visando lucro, esse negócio, digamos assim, é isso que o direito empresarial ele se debruça. E o direito empresarial ele é antiquíssimo. O comércio existia milhares de anos antes de Cristo. Os fenícios comerciavam com o mundo inteiro. O comércio sempre foi praticado. E assim, sempre foi uma atividade que teve uma autonomia e uma certa lógica própria. Os comerciantes eles tinham um jeito próprio de negociar, independente, por exemplo, das normas do rei. Eles tinham sua lógica própria. Isso foi se desenvolvendo naquele período que tiveram as primeiras monarquias, ao ponto dos comerciantes eles começarem a confrontar um pouco as normas instituídas pelos reis. Naquela época a monarquia era muito ligada à igreja e existia o direito canônico. O direito canônico ele trazia algumas tradições de Roma para as negociações. E essas tradições canônicas elas eram muito formais. E isso atrapalhava os negócios. O comerciante ele quer fazer negócio, ele quer dinheiro, ele quer passar sua mercadoria para frente. E ele começou a desenvolver regras próprias para fazer isso. Então, o direito comercial ele tem desde o começo uma lógica própria. Acho que esse é um primeiro ponto. Bom, quais são as características do direito empresarial? Primeira, como eu já disse, é a atividade empresarial. Atividade voltada para a circulação de bens e de riquezas, visando sempre o lucro. E aqui um ponto importante, você pode falar, nossa, que feio, visando o lucro. Ainda existe no Brasil, e em alguns outros países, um certo preconceito com relação a isso. Mas a natureza do negócio, é a busca do lucro, é a lógica própria desse ramo do direito empresarial. Então não adianta ter mimimi, ter essa nutilização sobre isso, porque sim, a empresa visa o lucro, e ponto. Se, por exemplo, você que está me ouvindo, você acha isso errado, você pode constituir uma ONG, uma organização não governamental, que ela vai regimentar recursos, mas o objetivo final dela não é o lucro. Algumas fundações também são entidades não lucrativas, fazem um trabalho muito bonito. Mas é uma outra área que a gente está discutindo. Para falar em ações, a gente tem que falar em sociedade anônima. Em sociedade anônima, a gente tem que falar em lucro, ok? Como eu disse antes, o direito comercial ele tem uma lógica própria, totalmente diferente da lógica do direito civil. Aí eu vou te dar um exemplo simples. No direito civil, quando você aluga uma casa e determinadas regras se tornam onerosas, você pode romper esse contrato com uma determinada característica. Agora eu vou te dar um exemplo do direito empresarial. Tem um contrato chamado Build to Suit, que seria algo como
um contrato feito para você sob medida, sob molde. Então, eu, Lucas, quero ser franqueado, quero ter um contrato de franquia, ou seja, eu vou explicar um pouquinho o que é franquia. Basicamente, eu faço um contrato com uma grande empresa para poder usar a marca dela, os produtos dela, para ser uma mini filial dela. Basicamente é isso, né? Um pouco mais complicado, mas só para você ter uma ideia. Quero ter uma franquia de uma grande lanchonete norte-americana. E aí eu contrato uma empresa que vai me alugar todo o local, todo esse espaço, só que nessa modalidade Build to Suit. Basicamente, o que essa empresa vai fazer? Vai pegar um raio-x daquela empresa dos Estados Unidos, tudo, piso, praticamente tudo que você puder imaginar, as mesas, a disposição, onde fritam as batatas, toda a parte elétrica, vai construir igualzinha para mim. Ela vai gastar uma nota com isso e vai me entregar prontinho, como eu disse, sob medida, para você entrar lá e praticamente exercer um negócio. Esse contrato de aluguel, por parte de quem produz o imóvel, ele é muito mais caro. E, obviamente, ele tem que ter uma contraprestação. E essa contraprestação é que esse contrato ele tem uma margem de tempo mais elástica. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fiz esse contrato. E a parte que me entregou a loja, entregou perfeito, tudo certinho. E eu, depois de um tempo, percebi que aquilo não era o que eu queria. E resolvo rescindir esse contrato. E para isso, eu uso a regra de um aluguel normal, o aluguel de uma casa, onde o investimento é bem menor. Então isso vai para um juiz para ele decidir. Você percebe que a lógica é diferente? A lógica é totalmente diferente. Se for aplicada a regra normal do Código Civil, vai estar se cometendo uma grande injustiça, um grande desequilíbrio, uma desproporção. Você não precisa ser advogado para entender isso. É totalmente diferente uma coisa da outra. Então o direito comercial ele tem essa lógica própria. Outra coisa que é característica do direito comercial é que, como ele existia antes mesmo de existirem as leis escritas, ele segue muito os costumes, então o costume do local, etc. O direito romano, ele meio que formalizou um pouco esses costumes, mas depois dele, depois mesmo das regras escritas, muitos costumes se mantiveram. Então existem certas tradições para determinados ramos de comércio. Então, por exemplo, mercado de vinho, mercados de determinados produtos, eles têm tradições específicas. Isso vem ao longo dos séculos e é tradicional até hoje. Como eu disse, é costumeiro. Outra característica do direito comercial é o cosmopolitismo. O que é o cosmopolitismo? É a característica dele ser aplicado em diversos países e ter uma comunicação entre esses países. Muita gente hoje alega que essa característica está prejudicada. Por quê? Por conta da globalização. Através da internet, através dos costumes, hoje realmente tudo é muito parecido. Todo mundo tem o tênis da melhor marca dos Estados Unidos, tem o computador da melhor marca da China. Mas assim, se você parar para pensar, na verdade, tudo isso é negócio. Então está dentro do direito empresarial ainda. Eu me lembro quando eu era pequeno, lá isso nos anos 80, que aqui em São Paulo só existiam 2 McDonald's. Um na Avenida Paulista e um na Avenida Santo Amaro, ali onde tem a estátua do Borba Gato. E para você ir no McDonald's, só tinha 2 sanduíches, um hambúrguer e um cheeseburger. Era uma coisa de louco, assim. Quando chegou o quarteirão com queijo, nossa, eu fiquei alucinado. Pra você ver como que era o mundo. Naquele mundo, esse conceito de cosmopolitismo, ele tinha realmente um pouco mais de força. Porque o direito comercial é o direito que tratava das importações, das exportações e de toda a parte que envolvia o negócio intercambial entre países. Só que agora, com a globalização, essa questão não se perdeu, porque na verdade a maioria das questões mercantis são abarcadas por essa matéria. Por isso que eu acho que, apesar de no mundo, assim, no dia a dia, a coisa ter mudado de uma forma drástica, para efeito de categorização, continua essa característica do cosmopolitismo. Vou aproveitar aqui e falar de uma outra característica que é o dinamismo, que é desdobrada. Como hoje o mercado internacional ele se comunica muito rápido por conta da internet, o direito empresarial é muito mais dinâmico do que outros ramos do direito. Vou dar um exemplo, o direito penal. O direito penal ele é mais estático, você está discutindo ali vida, liberdade, regido pelo Estado de uma forma mais rígida. Então, para você mudar uma norma penal, é muito mais difícil. Já o direito empresarial, além das normas escritas que estão positivadas, ainda existem aqueles costumes, né? Por isso que eu falo, existe um dinamismo muito maior. E assim, dentro do direito empresarial, existem diversos ramos de estudo. Dentre eles, contratos empresariais, propriedade industrial, propriedade intelectual, falência de empresas e recuperação judicial, regulação do direito marítimo,
mercado de capitais e direito societário. Esses dois últimos são os que são ligados às ações. O mercado de capitais ele vai regular esse mercado de ações, como é que ele funciona. Por quê? Quando uma empresa ela abre o seu capital para o público, qualquer um de nós pode comprar uma ação, ela está mexendo com uma coisa muito importante, que é a chamada poupança popular. Ou seja, ela está expondo aquela ação a qualquer pessoa, podendo gerar um dano coletivo, inclusive. Por conta disso é que o Estado ele tem uma intervenção mais forte. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso num outro vídeo. E o direito societário, ele abarca a estrutura, ou seja, ele contempla a estrutura da empresa. O que é isso? A sociedade anônima? Você vê, vamos pegar uma sociedade qualquer, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa multinacional, está sediada nos Estados Unidos, mas ela tem uma estrutura, ou seja, ela tem um documento que diz que tipo de empresa ela é, quem é o seu presidente, como que ela se organiza, quantos são os acionistas, quando as ações foram emitidas, como elas foram emitidas. Tudo isso está dentro de um estatuto social, e isso é estudado pelo direito societário. Esses estudos que a gente está falando aqui, é importante você ter uma noção disso, porque quando você for comprar uma ação, você tem uma noção dos conceitos. Mas principalmente, isso é só uma introdução, do conceito de sociedade anônima. Como que ela surgiu, o que que ela é. Porque quando você comprar uma única ação, você vai ser dono de um pedacinho de uma sociedade anônima. Por isso que é importante isso ser ensinado devagar, passo a passo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários, que eu vou tirar todas as dúvidas. Outra coisa, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é importante. Curtam, cliquem naquele sininho e até o próximo vídeo. Um abraço. Ah, só um adendo. Eu gostaria de indicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tanto o livro do professor Miguel Reale, quanto para quem se interessar um pouco mais sobre direito comercial, o livro da professora Paula Andrea Forgione, A Evolução do Direito Comercial. Bom, eu sou suspeito para falar, porque ela foi minha orientadora, mas para mim é um expoente do direito comercial brasileiro, é assim, a pessoa que consegue retratar essa evolução do direito empresarial de uma forma moderna, com uma linguagem muito acessível, considerando ela consegue abordar temas complexos com uma linguagem que é acessível. Então, se você gostou desse tema, se você tiver interesse, eu estou deixando aqui embaixo na descrição também um link para o livro dela, se tiver interesse de comprar. Realmente eu recomendo muito esses dois livros, principalmente para quem não for do mundo jurídico e quiser ter uma noção. Acho que com esses dois livros, Lições Preliminares do Direito e Evolução do Direito Comercial, você vai ter uma noção do que é o direito empresarial, você vai estar muito bem servido, ok? Grande abraço. E se você gostou desse vídeo, acompanhe a nossa playlist, que aborda diversos temas interessantes. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, pois semanalmente traremos mais conteúdo como esse para você. Obrigado novamente pela sua atenção e tenha uma ótima semana.